Olá, queridos alunos, aqui é a professora Maiara e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá junto comigo iniciar mais uma videoaula e na nossa videoaula de hoje teremos a disciplina de ensino religioso. Nós iremos relembrar alguns assuntos em que nós trabalhamos no mês de agosto e no mês de setembro, que é o conteúdo para a terceira avaliação, tudo bem? Então eu trouxe para vocês aqui alguns tópicos, tá? Que são os assuntos que eu irei falar um pouquinho, tá bom? Que é sobre paciência, que nós já estudamos, honestidade, manifestações religiosas, também teve perseverança, tá? São alguns assuntos em que foi trabalhado no mês de outubro e também no mês de setembro. Não, no mês de agosto e no mês de setembro, tudo bem? Vamos lá então junto comigo relembrar esses assuntos. O primeiro assunto, né, que nós tratamos foi sobre paciência. Sabe o que é paciência? Você tem paciência? Olha, eu lembro que eu passei uma atividade para vocês, onde a proposta foi que vocês deviam o quê? Pegar uma quantidade de arroz e feijão, misturar e depois vocês iriam o quê? Dividir feijão para um lado e arroz para o outro. Lembram que eu pedi para vocês fazerem essa atividade? Não é uma atividade fácil, não é verdade? É uma atividade que requer o quê? Hein? Que requer paciência. Se uma pessoa não tiver paciência, ela vai conseguir fazer essa atividade, ela vai começar a ficar irritada, né? Para que acabe logo, porque é uma atividade cansativa, né? Aonde vai ter que separar de um por um. Então, uma pessoa que não tem paciência não vai conseguir fazer essa atividade com tranquilidade. Tá bom? Então, reconhecer que a paciência ela revela, sabe o quê? Uma paz interior, no fiel cumprimento dos deveres. Então, se a proposta era dividir o feijão do arroz, que estavam todos misturados, né? Então, o que devia fazer? Uma pessoa que tem paciência devia cumprir, porque já que era um dever, né? Devia cumprir aquele fiel dever, né? Então, tá? Paciência também é saber esperar. Paciência é saber esperar a sua vez, tá? Olha, os passarinhos, eles constroem seu ninho com muito trabalho, mas com muita paciência. Quando eles encontram palhinhas, né, ou gravetos, eles carregam-nos um a um, e eles vão juntando e vão fazendo o quê? Eles vão fazendo o seu ninho. Ali a mamãe passarinho vai colocar o quê? Os ovinhos, né? De onde depois saem os filhotinhos, tá? Então, olha aí a paciência, né? Que a mamãe passarinho tem de pegar e formar aquele ninho, tá bom? Isso é paciência, né? A mamãe passarinho trabalhou, né? O papai passarinho também ajuda dali para poder o ninho se formar. Então, olha a paciência que eles têm, tá bom? Então, você tem paciência? Você sabe esperar a sua vez? Essa é uma virtude em que todos devem praticar.
tá? Tem que trazer para sua vida. É um valor que tem que ser trabalhado em sua vida. Ninguém nasce com paciência, não, tá? Ela se pratica, ela se adquire. Conforme se vai praticando a paciência, né? Se vai o que também adquirindo para a sua vida, tá? Vocês sabem que no trânsito, o que acontece no trânsito? Quando tem ali um engarrafamento, né, onde os carros têm que esperar, né, ficar esperando ali a sua vez para poder prosseguir com a viagem. E se eles ficam muito tempo ali, naquele calor, né, no carro fechado, o que começa a acontecer? Eles começam a ficar, as pessoas ali começam a ficar aborrecidas. Aí às vezes acabo falando palavrão, aí acabo buzinando dali, buzina daqui, aí começam a se estressar, começam a ficar nervosos, não é verdade? Isso, a pessoa tem paciência? Não, a pessoa não tem paciência, né? E vai acabar, sabe o quê? Prejudicando a sua saúde, porque vai começar a ficar nervoso, vai começar a ficar estressado, E sabe o que pode acontecer? Pode acontecer às vezes até briga, é verdade. Então, olha como a paciência, ela é muito importante na vida dos seres humanos. Então, vamos praticar a paciência? Vamos trazer mais para nossas vidas a paciência? E praticá-la, tudo bem? Então nós falamos sobre isso, tá? Na nossa aula de paciência. Se você ainda não fez a atividade com feijão e com arroz, então faça aí e pratique a paciência. Vá separando um de cada vez, tá? Separa o arroz pro lado, separa o feijão pro outro, porque primeiro vocês vão pegar e misturar tudo, o arroz com feijão, né? E depois vocês vão separar de um por um. Olha a paciência. O arroz ele é pequenininho, o feijão ainda é um pouquinho maior, mas o arroz ele é pequenininho, então tem que ter o quê? Bastante paciência para fazer essa atividade, tá bom? E qual é o nosso outro assunto que nós falamos na aula de ensino religioso? Foi sobre honestidade. Honestidade é muito importante esse valor, trazer esse valor para as nossas vidas, tá bom? Ser honesto é não mentir, é respeitar o que é dos outros, tá? E também é o quê? Ó, Deus, ele não escolhe por nós. Todos temos o quê? A liberdade de escolha, também conhecida como livre-arbítrio, né? Então, Deus ele não é culpado pelas escolhas que fizemos. Logo, ele não é culpado pelo resultado das nossas atitudes erradas e nem pelas dificuldades que elas vão trazer para o futuro, né? Então, nós temos que sempre fazer as coisas com consciência, né? Ser consciente que tudo que a gente planta, o que acontece? A gente colhe. E eu vou citar para vocês também alguns exemplos de honestidade. Uma pessoa honesta é aquela que devolve o troco que recebeu a mais. Por exemplo, a menina ela foi no mercado com uma quantia e comprou lá, fez as compras dela. E na hora que a atendente foi dar o troco para ela, aí ela acabou se confundindo, deu o troco a mais. Aí a menina foi embora. Quando chegou na casa dela, que ela foi conferir o troco e percebeu que tinha dinheiro a mais ali. Então o que ela deve fazer? Ela tem que tomar uma atitude de o quê? De uma pessoa honesta, né? Então o que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá, ela tem que voltar lá e devolver o troco que recebeu a mais. Isso é uma atitude de uma pessoa honesta. Outra atitude também de uma pessoa honesta.
Por exemplo, o senhor estava andando pela rua e acabou caindo do bolso dele a carteira dele. E dentro da carteira dele tinha uma quantia, tinha dinheiro lá dentro. Aí vinha atrás o menino. E o menino viu que caiu a carteira do senhor. Então ele juntou. E o que foi que ele fez? Saiu correndo atrás do senhor e foi devolvê-la. Olha, senhor, a sua carteira aqui que você deixou cair. Então, isso é uma atitude de uma pessoa honesta? Sim, é uma atitude de uma pessoa honesta. Ela não ficou com aquilo que não é dela, com aquilo que não pertence a ela. E é assim que devemos ser. Para ser uma pessoa honesta, né? Não devemos ficar com as coisas dos outros. Se você pediu emprestado uma borracha, o lápis do colega e acabou levando para sua casa sem querer, o que tem que acontecer no outro dia? Devolva para o seu colega, porque não devemos ficar com as coisas que não é nossa. Devemos sempre o quê? Devolver, porque a outra pessoa, ela precisa também, é dela e ela precisa, e não é certo também, não é verdade? Tem que então o quê? Tem que devolver. E também outra atitude de uma pessoa honesta é não colar na prova, tá? Se você tem uma prova para fazer, a prova é para testar, né? Para ver os seus conhecimentos daquele assunto que foi estudado em um determinado período. Então, quando termina, né, de estudar aquele assunto, é que se vai fazer o quê? Uma prova. Então, se colar na prova, isso é certo? Não. Isso é honesto? Não. Então, não colar nas provas, né? Não colar nas provas é uma atitude de honestidade, tá bom? Falar a verdade. Falar a verdade também é uma atitude de uma pessoa honesta. Sabe por quê? Falar a verdade, tem um ditado que é muito importante, que é verdade mesmo. A mentira, ela tem perna curta. Uma hora ou outra, ela vai ser descoberta. E quando ela for descoberta, é muito difícil uma pessoa perdoar. E além da mentira, muitas vezes trazer consequências. Sabe por quê? Porque a mentira tem perna curta. Uma vez ou outra, uma hora ou outra, a pessoa vai descobrir aquela mentira. Então é melhor falar a verdade, porque é mais fácil perdoar a verdade, mesmo que a verdade doa, mas é mais fácil perdoar a verdade do que a mentira. Quando a pessoa descobrir aquela mentira, ela não vai perdoar de jeito nenhum. Então, mesmo que a verdade doa, mas é mais fácil perdoar a verdade do que a mentira. Então, falar a verdade é uma atitude de uma pessoa honesta. Quer ter essa virtude em sua vida? Quer ser honesto? Então fale a verdade. E também devolver o que encontra perdido. Se você encontrou algo perdido e você sabe de quem é aquilo, né, que estava perdido, o que tem que fazer? Devolver, porque não é seu. Tem um dono, né? Tem um dono, então tem que devolver. E também não pegar as coisas do irmão ou amigos escondidos. Que coisa feia pegar as coisas dos outros escondidas, não é verdade? Então, essas atitudes, né, elas são de pessoas honestas. Devemos ser sempre honestos, mesmo que ninguém esteja olhando. Mesmo que ninguém esteja olhando em nossa volta. Ah, não tem ninguém olhando ali, não tem ninguém olhando aqui. Mas devemos ser o quê? Honesto sempre. Todos erramos,
todos nós erramos, tá? Às vezes, afinal, ainda estamos aprendendo, mas temos que nos perdoar e continuar tentando acertar e não continuar no erro, tá bom? Quando estamos com dúvida sobre que atitude tomar, sabe o que é importante fazer? É importante orar. Orar e pedir ajuda, né? Espiritual, pedir ajuda de uma força maior, tá bom? Para seguir sempre o caminho do bem, tudo bem? Então, esse foi o assunto que nós tratamos sobre o que? Honestidade, ser pessoa honesta, tá bom? E também falamos sobre o que? Sobre as manifestações religiosas. Lembra que eu falei para vocês, né? Sobre as manifestações religiosas. Manifestações religiosas são as festividades religiosas presentes em diversas regiões do mundo. E também trouxemos um lema, né? Para essa nossa aula. Qual era o nosso lema? Vocês lembram? Hein? Qual era o nosso lema? Lembram lá, né? Quando falamos de manifestações religiosas, sabe o que nós devemos ter? Respeito. Respeitar sempre. Esse era o nosso lema, né? Respeito. O respeito é um valor que devemos trazer para a nossa vida. Ninguém nasce, né, com esse valor. Mas o que a gente faz? Aprende ele, aprende, pratica, tá bom? Então, esse assunto, ele precisa de respeito, porque são várias manifestações religiosas que acontecem em várias partes do mundo, tá bom? São comemorações de acontecimentos, personalidades, fatos ou mistérios, né? Que ao manifestarem publicamente as convicções religiosas de um grupo social, tá? Então, uma determinada crença, um determinado grupo, né, que tem uma convicção religiosa, elas estão reunidas ali, né, com a mesma convicção religiosa. Então, nós devemos o quê? Respeitar. Deus nos ensina isso, a amar o nosso próximo, né? E amar é respeitar também. Então devemos sempre o quê? Respeitar o nosso próximo. E lembra que eu falei que tem também diversas manifestações religiosas e foi citado algumas na nossa aula de manifestações religiosas. Vamos relembrar algumas manifestações religiosas. Tem algumas que não são muito conhecidas, né, que só são conhecidas naquele determinado grupo religioso, e tem outras que são bastante conhecidas, que é o qual? O Natal, onde se reúne com a família, faz aquela ceia, né? Comemora o que no Natal? O nascimento de Jesus. Tem também a Páscoa, né? A Páscoa que a pessoa ela gosta muito de quê? Que a criança ela vai lembrar a Páscoa, ovo de Páscoa, né? Aquele chocolate. Mas também é uma manifestação religiosa, tá? Que tem ali naquela festividade, tem o propósito, né, de ser comemorado, que é a morte e a ressurreição de Jesus também, tá? E também outra manifestação religiosa muito conhecida é uma que acontece aqui no nosso estado do Pará. É o Círio de Nazaré, né? Onde acontece uma procissão ali, onde várias pessoas de determinada crença se reúnem para homenagear, né? Para participar daquela manifestação ali, tá bom? Então, o que devemos fazer diante dessas várias manifestações que existem?
ao redor do mundo, aqui no nosso Brasil, devemos respeitar a diversidade que existe, porque isso faz parte da cultura de cada povo, tá bom? Então, esse foi alguns dos assuntos, tá? Que nós estudamos na aula de ensino religioso. Eu espero que vocês tenham relembrado esses assuntos, tá bom? E eu deixo para vocês um beijo e até a próxima aula. Tchau!